Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar da parte 4 de O Mundo Sombrio de Sabrina com spoilers. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. Chegamos ao último dia do ano e ao último vídeo do ano também. Esse ano foi, muito vídeo nesse canal. Muito vídeo nesse canal. Queria aproveitar e desejar um feliz ano novo pra vocês. Vamos deixar 2020 para trás finalmente e entrar em 2021, que eu espero que seja um ano muito melhor, né? E que a gente consiga vacina e muitas outras coisas. Então queria aproveitar e deixar esse desejo aqui pra vocês. Eu nunca gravo, eu nunca solto vídeo no último dia do ano. Acho que essa é a primeira vez em quase 5 anos de canal que isso acontece. Então, né, achei que um recado especial merecesse ter espaço aqui nesse nosso vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a parte 4 de O Mundo Sombrio de Sabrina, que chegou na Netflix hoje, mas o vídeo de hoje vai ter spoilers. Então, se você ainda tá aí, né, se preparando pra festa de ano novo e tudo mais, ainda não deu tempo de maratonar a série inteira e você não quer levar spoiler, clica aqui no izinho pra assistir o vídeo sem spoilers que eu fiz no começo da semana, que aí você pode assistir com tranquilidade, já pode se preparar psicologicamente, porque a bomba vem aí. Então assim, eu não vou ficar fazendo grandes introduções sobre a temporada no geral, porque eu já falei bastante sobre isso no vídeo sem spoilers, mas eu queria falar sobre algumas coisas que me incomodaram particularmente muito nessa temporada. Não foi uma temporada que eu gostei, se eu pudesse, eu deletaria essa temporada da cabeça. E eu vou falar uma coisa pra vocês, cara, que é muito doido, né? Vocês sabem que eu tenho uma relação de amor e ódio com algumas séries, e principalmente com uma série chamada 13 Reasons Why, que também teve a sua última temporada este ano. E eu vou dizer pra vocês que a última temporada de 13 Reasons Why foi melhor do que a última temporada de Sabrina. E isso, assim, parte o meu coração em milhões, trilhões e quadrilhões de pedacinhos, porque eu considero Sabrina uma série de muito mais qualidade do que 13 Reasons Why, no sentido de história, no sentido de desenvolvimento, no sentido de tudo. As duas séries são séries que têm primeiras temporadas incríveis e que pra mim depois elas vão fazendo assim, né? 13 Reasons Why vai fazendo mais assim, mas Sabrina vai fazendo meio assim, entendeu? E eu sinto que nessa última temporada eles realmente se jogaram no fundo do poço de uma vez e eu não consigo explicar pra vocês como foi difícil assistir essa temporada, como foi difícil aguentar esses episódios, porque eu sentia que eu realmente não saía do lugar com nada que acontecia. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa falar sobre a Sabrina. Ela é uma personagem que eu sempre admirei muito, ela é uma personagem que eu gosto muito. Ela é, sim, uma personagem chata em alguns momentos, ela é uma personagem que é muito egoísta, que em geral toma todas as decisões erradas, mas eu não vejo isso como um problema, porque afinal a gente tá falando de uma adolescente, a gente tá falando de uma menina que ainda não sabe muito sobre a vida, que ainda tá tentando entender qual é o lugar dela no mundo, aonde ela pertence, quem é o grupo, né, quem é a crew dela. E eu acho que a Sabrina, ela teve um desenvolvimento muito interessante nas 3 primeiras temporadas da série. Então, a Sabrina da primeira temporada não era mais a Sabrina da terceira temporada. E eu sinto que na quarta, a gente deu 10 mil passos pra trás e a Sabrina voltou a ser a mesma personagem da primeira temporada, como se ela não tivesse evoluído nada. Então, ela volta a tomar decisões bastante duvidosas. E assim, não me entendam mal, não é que a Sabrina não tomava mais decisões duvidosas, ela tomava bastante ainda. Mas eu sinto que a gente voltou pra um nível onde ela engana os amigos pra summonar a Blood Mary, porque ela tá se sentindo sozinha, e aí ela vai e faz isso, e isso pra mim é uma atitude de Sabrina da primeira temporada. Não é uma Sabrina amadurecida, não é uma Sabrina que passou pelo que ela passou. Eu entendo que ela se dividiu, e eu acho que nesse ponto a gente entende que começam a existir 2 Sabrinas e que cada uma fica com um lado, né, da personagem, principalmente porque a Sabrina Morningstar se apaixona pelo Caliban, que é uma coisa que a gente achava que poderia acontecer, mas particularmente eu não via a Sabrina ficando com ele, né, porque ela ainda tinha muitas coisas contra ele, então é como se o lado dela infernal, né, o lado dela que é Morningstar mesmo, filha de Lúcifer, fosse pra um lado e o lado mortal dela fosse pro outro. Só que ao mesmo tempo, eu acho que isso não anula coisas que a personagem aprendeu, pelo menos não nesse nível. E eu sinto que em muitos dos episódios, a gente parece que tá dando passo pra trás com a personagem. Ela faz coisas extremamente egoístas, extremamente infantis, e eu acho que eu vejo isso refletido em todos os outros personagens. Eu sinto que nessa temporada eles não conseguiram trazer os personagens de volta, eles não conseguiram trazer a personalidade dos personagens. E eu acho que a gente teve personagens que tiveram um crescimento tão grande e que se tornaram tão importantes pra história, e nessa temporada eles são completamente apagados. Então, pra começo de conversa, o Ambrose, eu acho que se ele tem
10 falas é muito. O Ambrose, ele sempre foi um cara que ficava, lógico, ali como um coadjuvante da vida da Sabrina, né? Então ele tava sempre disposto a ajudar a prima dele, porque ela tava sempre se metendo em confusão. E ele é sempre o cara em quem ela confia pra contar as merdas que ela faz e que acaba ajudando ela a resolver todas essas merdas. Mas eu acho que o Ambrose, ele tinha se tornado um personagem muito importante dentro da história. Em alguns momentos, né, durante as outras temporadas, ele teve sim as suas próprias histórias, e nessa temporada ele voltou a ser um nada, ele voltou a ser simplesmente o cara que aparece pra resolver a situação e as merdas que a Sabrina fez. E eu acho que ele merece muito mais do que isso. Eu acho que é um personagem grande, é um personagem incrível, o ator dele é maravilhoso, o Chance Perdomo é tipo assim, ele é incrível, mas o personagem, assim, nada. Outra personagem que aconteceu exatamente a mesma coisa, a Prudence. A Prudence é uma personagem que a gente começa odiando, e aí a gente vai entendendo mais dos motivos dela, mais do passado dela, mais da história dela, da relação dela com o Father Blackwood, de tudo que aconteceu com ela nesses últimos anos. A gente vê um mega crescimento da personagem, da relação dela com a Sabrina, que é uma coisa que era importante. E nessa temporada, ela quase não aparece. Quando ela aparece, ela faz coisas que eu não sei, gente. Pra mim, assim, a Prudence, tipo, esfregar o Nick na cara da Sabrina é uma coisa que eu não vejo acontecendo. Eu vejo, tudo bem, eu também não necessariamente via os dois ficando juntos, mas eles resolveram colocar os dois juntos, né, namorando ali juntos e tal. Mas a Prudence, eu sinto que ela cresceu tanto, que ela tem outras preocupações que pra mim ela não seria essa garota. E ela é. Isso me incomoda. Eu acho que os personagens, eles foram completamente despidos de personalidade e isso me incomoda muito. E óbvio que a cereja do bolo é o Nick Scratch. Então o Nick é um personagem que eu amo, é um personagem que depois que eles perceberam o quanto de química que ele tinha com a Sabrina, ele cresceu, se tornou um puta personagem foda, um personagem muito importante pra história da Sabrina, um personagem que sempre tava ali no meio das histórias, né, vinculado com tudo que tava acontecendo. Ele era uma peça-chave pra resolver as coisas, ele sempre foi um ombro amigo pra Sabrina, ele sempre foi um namorado da Sabrina, né, quando eles estavam juntos, e tudo bem que eles terminaram. Eu acho que o problema não é esse, o problema não é ele e a Sabrina não estarem juntos, mas o Nick, primeiro que ele quase não aparece na temporada, e quando ele aparece, ele se declara pra Sabrina de formas agressivas e estranhas e que simplesmente fazem zero sentido dentro do personagem. Então a gente tinha visto no trailer a cena onde ele fala "We are endgame", né, que pra mim você precisa ter um bom motivo pro personagem falar isso, porque essa não é uma frase normal de se dizer. E a cena que ele diz isso é tão, tipo, do nada, é tão aleatório, é tão jogado que você fica meio tipo, por quê? Por que isso tá acontecendo? E daí pra frente é ladeira abaixo, ladeira abaixo. E aí, ao invés deles resolverem essa situação, porque daí a Sabrina fala, eu ainda não estou pronta pra te perdoar e blá 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 blá, eles botam lá um plot que simplesmente joga os dois juntos de novo e nunca mais se fala disso. De repente a Sabrina, que tinha milhões de pé atrás, tipo, beleza, então realmente a gente nasceu pra ficar junto e a gente vai ficar junto e pronto. Então no final, eles fazem toda uma situação deles terminarem, deles ficarem separados, da Sabrina tá chateada, eles não desenvolvem isso de forma satisfatória. Então assim, o casal que eu amava, que pra mim era o casal que tinha que terminar junto, eles terminam juntos e eu fiquei assim, o que aconteceu com esses personagens? Acho assim, os outros personagens, eles também sofrem um pouco disso, mas eu acho que esses três são os que mais sofrem, são os que mais foram apagados, os que mais foram deixados de lado, os que mais, sei lá, desapareceram dentro dessa bagunça de histórias e linhas temporais e tudo mais que eles resolveram colocar nessa temporada, e pra mim isso é completamente imperdoável. Eu acho que se você tem personagens bons e conflitos interessantes entre os personagens, você pode ter uma história mediana que dá pra aguentar o tranco. Mas se você tem uma história ruim e personagens que são completamente jogados no lixo, você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Se torna uma coisa chata de assistir, porque você não se interessa por aquilo, você não tá interessado naqueles dramas, porque eles quase não são desenvolvidos. Diria até que as cenas em que a Sabrina e o Nick estão juntos, eu não senti nada. E pra mim, foi o auge. A Sabrina e o Nick se pegando ao som de Total Eclipse of the Heart. Roberto, por quê? Você tem um Glee, né? Isso me lembrou tanto a cena de Total Eclipse of the Heart de Glee, que é maravilhosa, porque a gente tava em 2009, porque o contexto era completamente diferente, e aqui ela fica só muito brega. E aí, já que a gente tá falando disso, vou falar das cenas musicais. O Roberto ama enfiar uma cena musical nas séries, e pra mim isso é ótimo. O Roberto tem aí o seu background de trabalhar com coisas musicais, trabalhou com Glee, em Riverdale ele sempre traz também momentos musicais e tudo mais, e em Sabrina ele, né, ia adicionando. Eu sei que tem um monte de gente que odeia, eu sei que tem um monte de gente que pula essas partes, e tá tudo bem, eu não, sei lá, não vou julgar vocês, mas eu gosto das cenas que eles colocaram, só que fica
também tão avulso que nem isso faz muito sentido, entendeu? É legal a cena, porque eles estão cantando uma música que eu gosto, que eu acho legal, mas ao mesmo tempo, e aí, né? Isso tem algum impacto direto pra história ou não? Ou é só um capricho do Roberto? Porque, em geral, acaba sendo só um capricho do Roberto e na verdade, se você for parar pra analisar, todos os episódios são só um capricho do Roberto, sabe? A gente tem muitos episódios onde absolutamente nada acontece. Nada que acontece em 1 hora de episódio tem impacto direto na história que a gente tá contando. Então, tipo, qual é o sentido? Então a gente tem um episódio que poderia ter sido um episódio muito bom se ele não fosse o penúltimo episódio da série, que é o episódio onde a Sabrina Morningstar vai a outra terra, né? E aí ela tá presa dentro de uma sitcom de comédia com a Zelda e a Hilda, que faziam a outra série da Sabrina. Então é uma grande referência. E o Salem também. O Salem Falante chegou esse momento que gente, não é nada mais do que um grandíssimo fanservice. E eu sou super a favor do fanservice quando ele não está no caminho do desenvolvimento da história. Se você vai fazer o fanservice, faz no primeiro episódio, no segundo episódio, entendeu? Que a gente ainda tá ali aquecendo, que você ainda tá tipo, é bacana e tal. Aqui a gente já tinha que estar no ápice da história e você tá assistindo esse episódio e as coisas não vão pra frente. Aquilo ali que você tá vendo não vai ter sentido na história principal que a gente tá assistindo. Se você tirar aquele episódio, não faz diferença. Eu sempre comento com vocês que em toda a temporada de Sabrina tem um episódio que nada acontece. Ele é sempre o episódio 3, o episódio 4, ele sempre fica ali nesse meio. Lá na primeira temporada, se eu não me engano, é o episódio do Demônio do Sono. É a primeira ou segunda temporada, agora eu não vou lembrar de cabeça. Esse episódio pra mim é insuportável, eu detesto esse episódio. Eu sei que tem gente que ama, eu particularmente detesto, porque ele não adiciona em nada. E eu sinto que essa temporada, ela foi toda baseada em episódios como esse. Então a gente tem grandes conflitos e grandes coisas que acontecem, só que no final das contas, a verdadeira mudança na história é esse detalhe, é esse passo. E enquanto isso a gente perdeu 45 minutos que a gente tava assistindo um negócio que não leva a lugar nenhum. E assim, de novo, vou repetir, né? Acho que pra vocês entenderem bem qual é o meu ponto. Eu acho que se a gente tivesse personagens e desenvolvimento de personagens, de relações pessoais entre os personagens que fossem muito legais dentro desses episódios onde nada acontece pra história em geral, eu acho que daria pra gente perdoar esses episódios que nada acontece. Mas nem isso, né? Eu acho que os personagens, eles mudam de opinião de 1 hora pra outra, sem o menor sentido, sem a menor explicação, sem acontecer nada. Então o Nick faz isso, né? Até então o Nick tá meio que ignorando a Sabrina. E aí, de 1 hora pra outra, ele se declara pra ela, eu não te esqueci, a gente vai ficar junto, eu te amo, eu vou te esperar, tipo, mano, então pelo menos você fizesse um desenvolvimento um pouco melhor em relação a isso. Tio com o Robin também, que pra mim, assim, se tem 2 personagens que seriam capazes de salvar essa temporada, são os 2, porque eu acho que eles têm uma química muito legal, a história deles é muito interessante, eu gosto dos 2 personagens, eles têm uma dinâmica boa, eles são engraçados. Eles também têm uma briga do nada e você fica tipo, tá bom. E aí essa briga também é resolvida de um jeito que você fica tipo, bacana. Então a gente fez tudo isso e não significou nada, né? Basicamente é isso, nada significa nada. Nada tem consequência de verdade, nada... É isso, gente. E uma outra coisa que me irritou muito, mas muito, é um humor que parece forçado. Então a série começa a ter momentos cômicos do nada. E aí, gente, daí é ladeira abaixo, entendeu? Lúcifer virou um bosta que não serve pra nada. A Lilith tem toda essa promessa do filho, do não sei o quê, e no final das contas ela só fica lá com o bebê e você fica tipo... O Caliban, que era pra ser o grande vilão, o cara, né, que, tipo, super escroto e tal, e a gente descobre que ele tava com vários planos pra, né, tirar o trono dos Morningstar e tal, não sei o quê, e o personagem não significa nada, não faz nada, não acontece nada, porque eles estavam tão ocupados com os Eldritch Terrors e com tudo que estava acontecendo, e era tanta coisa que eles tinham que explicar, tantos significados que eles precisavam dar, tantas coisas, tudo, que todos esses personagens... E aí no final, gente, a Mambo Marie lá fala, galera, então é isso, eu vou embora, não sou quem você pensa que eu sou, tipo, do nada. E não significa nada, gente. Ai, olha, decepção, tristeza, horror, caos. E aí, o final. Último episódio. Ele é terrível. Se a temporada tivesse sido horrível e a gente tivesse um último episódio muito bom, eu acho que a gente ainda terminaria com uma sensação boa. Mas esse último episódio é horrível. Eu, sinceramente, assim, se eu fosse a Netflix, eu também teria cancelado depois de assistir essa temporada, porque eu ia falar, Roberto, o senhor está louco, você está louco, porque isso aqui
E aí, esse final pra mim, gente... a Sabrina e o Nick ficaram juntos, a Sabrina morreu, eles tentaram fazer toda uma coisa, super emotiva e tal. E aí você fica pensando, beleza, eu acho que é um final que tinha como o Roberto seguir em frente. Mas ao mesmo tempo, ele tem cara de final de série. E tá tudo bem, entendeu? E tá tudo certo. Ele não tem um grande gancho, ele não tem... Tipo, a Sabrina morreu, foi triste, óbvio, mas ela vai viver na eternidade lá, no pós-morte, junto com o Nick pra sempre e pronto. E não é satisfatório. Porque foi uma temporada horrível. E nem o fato do casal que eu queria que ficasse junto, ficar junto, não ajuda. Sinceramente, assim, eu nem sei. Eu tô desolada, eu tô triste, eu tô decepcionada. Acho que decepcionada é uma boa palavra. Eu estou decepcionada. Então é isso, gente. Eu nem sei mais o que dizer pra vocês. Acho que eu já disse tudo que eu podia, tudo que tava no meu coração. Se vocês já assistiram a série, deixa aqui nos comentários pra mim o que vocês acharam, se vocês concordam comigo, se vocês discordam. E é isso, gente. A gente se vê em 2021 para temporadas melhores, eu espero. Então, um feliz ano novo pra vocês e a gente se vê no ano que vem. Um beijo.